Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro das nossas lives do Tao Te King, onde a gente lê os aforismos, extrai algum conhecimento deles de forma prática para tentar melhorar a nossa abordagem na vida, tentar melhorar as nossas pegadas através do nosso caminhar nesse plano. Bom, hoje já é o nosso sétimo encontro. Quem diria, estou muito feliz, estou muito alegre. Então, alguns recados básicos, né? Então, primeira coisa, só lembrete, toda vez que eu estiver olhando para esse lado aqui, é porque hoje eu estou vendo os comentários de vocês, estou vendo se está tudo certo com a live. Enquanto eu estiver aqui, eu estou com vocês, tá bom? Também tenho aqui o livro em mãos para ler. Vou colocar o texto na tela para vocês e de vez em quando vou conferir as minhas anotações para que nada fique sem ser dito. Afinal de contas, são conhecimentos importantes, tá? Então, que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Se você está vendo esse vídeo ao vivo, não esquece de deixar a sua pergunta, de deixar o seu comentário, porque eu vou responder ao término. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, a mesma coisa, tá? Deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta, que depois eu faço um apanhado das dúvidas e ou eu gravo um vídeo específico para respondê-las, ou então eu as respondo na sequência, na próxima leitura, ok? Bom, agradecendo muito aí as pessoas que continuam participando, continuam colaborando, independente de ser ao vivo aqui ou no YouTube, tá? Eu tenho recebido comentários interessantes, alguns deles direto pelo WhatsApp, mas ainda assim tem bastante gente conversando comigo e eu fico muito contente e agradecido, tá? Hoje a gente vai ler um texto bom, é o aforismo número 6. Ele é um texto bem pequeno, então muito provavelmente essa vai ser a live mais curta dentre as últimas já feitas. Ou não, vamos ver o quanto a gente consegue explorar e ampliar ele, tá? Mas esse texto em específico, ele demanda algumas explicações antes da gente ir para ele, tá? Aqui é importante a gente ressaltar, vou pegar aqui o Tao Te King. Esse livro ele foi escrito pelo Lao Tzu, como eu expliquei lá na minha primeira live. Tá? A primeira live ela está salva apenas aqui no Instagram. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai lá no meu Instagram, tá destacada no meu perfil a primeira live explicando uma introdução ao Tao Te Ching. Então, quando eu fiz essa live, expliquei aqui que o Lao Tzu escreveu esses 81 aforismos depois de toda a sua vida, né, quando ele estava indo embora. Antes disso, ele trabalhou na biblioteca do imperador. O imperador queria muito que o Lao Tzu ficasse lá próximo dele, e a condição do Lao Tzu foi: permanecerei se for para ficar na biblioteca. Eu não quero nenhum outro lugar. Então o imperador, que não era bobo nem nada, concordou, tá? E durante a estadia do Lao Tzu nessa biblioteca, ele conseguiu ler todo o conhecimento que tinha registrado. Então isso ampliou muito a sua condição. Então o Tao Te Ching veio depois disso tudo. E por que que eu estou explicando isso? Tá? Por que que eu estou revisitando esse conceito, revisitando essas informações? Por um simples motivo. Alguns dos textos que estão aqui no Tao Te Ching não são textos que o Lao Tzu criou. Tem alguns textos, como o de hoje, que vieram de outra fonte. Ah, Marcel, mas isso de alguma forma diminui o peso da coisa? Não, muito pelo contrário, amplia. Porque se o Lao Tzu, após viver tudo que viveu, refletir tudo que refletiu, chegar nas conclusões que chegou, sentou para escrever esse livro e escolheu colocar um texto que não era dele, significa que na perspectiva dele, esse texto ele era bom o suficiente, ele tinha uma conexão com as reflexões dele muito profundas e não valia nem a pena ele tentar alterar ou colocar uma versão dele do texto, valia mais a pena ele colocar o texto na íntegra. E bom, de onde veio esse texto? Então, veio do livro do Imperador Amarelo. Esse livro ele é muito famoso, ele é usado até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, para as pessoas que estudam a medicina oriental chinesa. Não é só um livro filosófico, ele é realmente um livro prático que fala sobre pontos de acupuntura. Realmente é um livro muito profundo, com conhecimentos muito interessantes. E naquele tempo, Lao Tzu considerou ele bom o suficiente para ter alguns textos
aqui no Tao Te Ching. Então, esse texto não é do Lao Tzu, mas é um texto que o Lao Tzu escolheu para estar aqui compondo, tá bom? Vocês vão ver que, diferente dos textos anteriores que nós estudamos até agora, ele tem um tamanho menor, mas de forma alguma se confunda em relação à profundidade dele, tá bom? Dito isso, feita essa explicação, tá? A gente vai dar início então ao nosso estudo, à nossa leitura. E aí eu vou convidar você para aquele nosso ritual padrão. Então, se você tiver uma bebida com você, essa é a hora. Se você não tiver e quiser ir buscar, também não tem problema, você pode pausar esse vídeo e pegar. A gente vai fazer uma meditaçãozinha curta, rápida, só para nos prepararmos para essa leitura. Tudo bem? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos e acompanhar o que eu vou dizer aqui, mentalmente. Então, de olhos fechados, você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E agora você vai convidar todas as suas preocupações do dia, todas as suas alegrias do dia, toda a questão de início de semana, de ainda finalzinho de semana na memória, para sair da sua mente, para ir para o lado de fora. Você vai convidar todas essas coisas que estão ocupando um espaço dentro de você a desocupar esse espaço, para que então a sua mente fique livre para o que a gente vai conversar hoje. Você inspira e ao expirar alguma dessas coisas sai. Inspira, expira relaxando e a cada gole que você toma da sua bebida, você vai ampliando essa sensação de espaço e disposição para o que a gente vai discutir hoje. Muito bem, pode abrir os seus olhos. E agora, a gente, aproveitando esse clima um pouco mais desacelerado, um pouco mais focado, nós vamos então para a leitura do nosso texto. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. E a primeira percepção que vocês têm é exatamente aquilo que eu já falei, é um texto pequeno, tá? Então vamos lá, vamos tentar tirar desse texto hoje conceitos que a gente possa usar para a nossa vida. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra. Ininterrupta, assim como perpétua, ela age sem esforço. Bom, eu sempre faço convite para quem está vendo o vídeo no YouTube para, nesse momento, dar pausa, ler o texto novamente e tentar refletir qual é o sentido que você acha que tem aí. Qual é o valor que você tira? Né? Você que está olhando no YouTube aqui do lado, você que está vendo na live aqui embaixo. Que sentido que você acha que o Lao Tzu está tentando passar? E no caso, o Imperador Amarelo. Né? Mas ainda assim, vamos usar o Lao Tzu porque ele selecionou esse texto. Então, o que você acha que o Lao Tzu quer dizer? Né? Qual é o sentido dessas coisas que ele está dizendo aqui para você? Como a gente está em live, eu vou me adiantar aqui. Então, se você está vendo no YouTube, por favor, pausa, reflita, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa ressaltar, de novo, todas as palavras que a gente vê aqui o Lao Tzu falando, o motivo da escolha dessa tradução, por mim, é porque as palavras têm um significado importante e essa tradução ela se aproxima muito daquilo que a gente precisa entender dessas palavras, tá? E a palavra de hoje, para começar a nossa compreensão, é vale. A palavra vale ela tem um significado. Mas antes de falar o significado dessa palavra, vamos lembrar de uma outra palavra que o Lao Tzu usa bastante, que é a palavra abismo. Marcel, qual que é a diferença entre vale e abismo? Bom, lembram que abismo é vazio? É aquele enorme abismo à nossa frente que não se vê o fundo e ele simboliza o vazio. Muito bem, vale é um espaço vazio entre dois espaços de matéria.
ou mais espaços, né? Enfim, é aquele vazio que é abraçado por outros lados. E aqui o simbolismo de vale, ele representa a harmonia entre o cheio e o vazio. Então, quando o Lao Tzu fala do espírito do vale não morre nunca, ele está falando dessa harmonia entre as dualidades. Que essa harmonia não morre nunca. Olha que afirmação interessante. De certa forma, é uma afirmação que nos traz esperança, no sentido de aquilo que eu estou buscando, o equilíbrio para a minha vida, seja ele em qual campo for, não importa o tempo que eu demore, eu encontrarei ele em algum momento, porque ele não morre nunca. Então, primeira afirmação aqui que a gente consegue perceber é que a harmonia entre as dualidades, ela perdura eternamente. Ah, Marcel, mas eu não sinto essa harmonia na minha vida, eu não percebo isso. Eu estou há anos buscando essa harmonia e eu não consigo vivenciá-la. Ok, aí é uma questão do teu caminhar. Não é uma questão da existência dela. E eu sei que quando a gente está muito tempo procurando uma coisa e a gente não a encontra, nós começamos a duvidar da existência dela. E é justamente por isso que o Lao Tzu escolheu esse texto, para que a gente se lembre, logo no primeiro momento, o texto já ajuda a gente a se lembrar que aquilo que nós buscamos existe. Mas não é qualquer busca, não é qualquer busca efêmera. É aquela busca da nossa alma, da nossa existência plena no mundo. O equilíbrio, a harmonia entre as dualidades, a harmonia entre os opostos, ela existe eternamente. Ela nunca morre. E entender filosoficamente isso é uma forma de você abraçar a sua própria existência com amor. Porque sempre que a gente duvida que vai encontrar esse equilíbrio, essa harmonia, seja no campo que for, e eu não preciso, a gente não precisa nem falar aqui da perspectiva do Lao Tzu, desse local de união. Qualquer ambiente da nossa vida, qualquer aspecto da nossa vida que a gente está buscando uma forma de existir nele mais harmoniosa e essa forma nunca chega, né? Nunca, né? Nos últimos 10 anos não chegou, nos últimos 5 anos não chegou e eu começo a duvidar que ela existe, então vem aqui o Lao Tzu, escolhe esse texto e fala, olha, logo na primeira linha, tenha esperança, tenha tranquilidade, aquieta o teu coração, porque o espírito do vale não morre nunca. Esse lugar que você busca não morre nunca. Ele está ali. E você vai chegar ali se a sua busca persistir. Ok? Então, logo de cara, a gente tem essa afirmação dele. E aí ele complementa essa afirmação. Ele é esse espírito do vale, ele é a mulher misteriosa. Então a gente chega aqui no ponto que eu disse em algumas lives atrás, que o Lao Tzu ele traz a representatividade da mulher. E nesse aspecto de equilíbrio da dualidade, olha que interessante. Mas quem é a mulher, né? Antes disso, né, já ia me esquecendo, ainda bem que eu tenho a minha anotação aqui. Então, antes disso, o vale também ele simboliza a arte de nós usarmos toda a dualidade para o nosso crescimento. O vale é essa representação de que algumas pessoas conseguem, ao longo de muita prática, usarem qualquer coisa que acontece com elas, que se apresenta para elas, de forma artística, para chegar numa harmonia entre as dualidades. Olha que bonito! A arte de usar toda a dualidade para o nosso crescimento. Que crescimento é esse? É o meu crescimento físico? É o meu crescimento financeiro? É o meu crescimento, né, de fama? Não. É o meu crescimento como ser humano. Por mais que biologicamente a gente seja humano, filosoficamente nós não somos humanos. Nós precisamos desenvolver os nossos valores e as nossas virtudes para então assumirmos a alcunha de ser humano. Porque senão nós somos qualquer coisa menos humanos. Se não temos valores e virtudes, não somos humanos. Então, o vale simboliza essa arte, simboliza essa harmonia, simboliza essa capacidade que alguns conseguem desenvolver
Aliás, todos podemos desenvolver, mas alguns conseguem desenvolver mais cedo, de se harmonizar, independente do que aconteça. Pode estar acabando o meu mundo, né? O meu ego pode estar ferido de muitas formas e ainda assim eu me harmonizo com o que está acontecendo, tá? Então, dito isso, né? Ele é a mulher misteriosa, o espírito do vale é a mulher misteriosa. Lembra que a gente falou lá no primeiro texto, a gente repetiu no segundo texto, sobre o zero, o um e o dois, onde o zero é o vazio. O um é o criador, a criadora. Lembra que eu falei nesse dia que para o Tao Te Ching, criadora faz mais sentido? Porque é aquela que gere, é aquela que dá a vida, que manifesta no mundo tudo que é dual. Pois é, essa é a mulher misteriosa. Mulher misteriosa, o uno, a unidade, a criadora, o um naquele esqueminha nosso de zero, um e dois. Então, o espírito do vale não morre nunca. Ele é a própria criadora. A harmonia entre todas as dualidades é responsabilidade da criadora, é a própria manifestação da criadora no mundo. E é por isso que não morre nunca, é por isso que independente do campo que nós estamos buscando essa harmonia, esse equilíbrio, seja nas nossas relações sociais, amorosas, profissionais, todos esses campos, quem proporciona essa certeza de persistência dessa harmonia é a criadora. Então, quando eu me conecto com ela, eu vou alcançando essa harmonia. E aí é outra história, depois a gente vai para esse lado, mas vamos seguir. A grande mãe cria céu e terra, espírito e matéria. A criadora é aquela que manifesta o espírito na matéria. É aquela que pega os elementos todos e une eles para que sejam manifestados em uníssono. Depois de manifesto a gente vai se separando, tudo bem, é a vida, né? Mas o intuito é que a gente consiga a harmonia entre espírito e matéria para nos conectarmos com a nossa essência harmônica, tá? E aí ele segue. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra. É disso que eu estou falando. A porta da mulher misteriosa, aquilo que ela abre, aquilo que ela entrega, por onde ela passa, é a raiz do céu e da terra. Veja, céu e terra, espírito e matéria, a gente já viu isso. Céu com C maiúsculo, terra com T maiúsculo. A mais harmoniosa e sublime manifestação daquilo que é efêmero e a mais harmoniosa e sublime manifestação daquilo que é material. A raiz dessas duas coisas vem da mãe misteriosa, da mulher misteriosa, vem desse lugar de criadora, a deusa, a manifestadora. Olha que bonito, o espírito do vale, ou seja, a constante lembrança da harmonia entre as dualidades não morre nunca. Esse espírito é a própria mãe criadora de tudo. E essa mãe criadora de tudo manifesta a vida através da união do espírito e da matéria no mundo. Olha que bonito esse texto. Através dela, que todas as coisas retornam ao tal, ao zero. Marcel, calma lá, você está falando da manifestação e agora do nada você solta o retorno. A gente está manifestando até agora, não está falando da criação, você já está falando do retorno. Você está falando da morte, Marcel? Não, não estou falando da morte. Lembra que eu falei agora há pouco? Acabei de falar que se você quer se conectar com a harmonia entre qualquer aspecto da sua vida, seja ele o mais grandioso, valoroso, etc., até o mais simples, que você precisa se conectar com a grande mãe, com a criadora da vida. Pois bem, a função dela de nos colocar aqui, de assimilar isso tudo, é o primeiro passo. O segundo passo é, através dela, nós nos libertamos da dualidade e encontramos a unidade.
Quando eu entro nessa harmonia, eu vou saindo, eu vou me desconectando aos poucos da dualidade. Não daquela forma doentia de negar o mundo. Não daquela forma egóica de eu sou especial. Mas daquela forma harmoniosa. Eu estou usando bastante essa palavra hoje. Perceba que a palavra do dia aqui é harmonia. Por quê? Porque a grande mãe, ela trabalha na harmonia de nos manifestar e, através da sua referência, do seu exemplo, nos unificarmos novamente. Independente do quanto a gente se dividiu, através dela a gente pode se unir novamente. Se unir aos outros, Marcel, também, mas principalmente unir as nossas partes que foram se quebrando ao longo da nossa existência e se separando de nós. Porque uma das grandes dificuldades de nós nos reconhecermos no mundo, saber quem nós somos, é porque muitas partes de nós foram se quebrando ao longo dos nossos sofrimentos, das nossas experiências de vida, e nós as perdemos. Nós nos dividimos de nós mesmos. Então, integrar o outro a mim, sair da heresia da separatividade, é também uma forma de eu buscar as partes minhas que se desprenderam de mim ao longo do meu processo de existência. Então, pequenas partes nossas foram espalhadas. E é onde que essas partes estão? Em outras pessoas. Não necessariamente aquela minha que saiu, mas uma outra similar. E quando eu me uno ao outro, quando eu tenho harmonia com o outro, empatia com o outro, eu me realinho comigo mesmo, porque eu encontro aquilo que me falta no outro. E a referência máxima dessa união é a Mãe Divina. É a grande mãe. Então, por isso, ela é a responsável por fazer com que nós consigamos voltar ao tal, voltar à unidade. É através do exemplo dela que a gente se move no mundo. Pelo menos deveria ser, né? Então, em termos de leis naturais da vida, essa é a grande referência. A gente pode pegar, por exemplo, a percepção de outras visões um tanto quanto mais religiosas. Ah, só Jesus salva, só Deus salva, é Deus que provém. Tudo bem, é uma versão, é uma possibilidade, também é uma realidade. E o que o Lao Tzu está falando aqui, muito tempo atrás, aliás, o Imperador Amarelo, muito tempo atrás, muito anterior ao Lao Tzu, né, 3.000 anos antes de Cristo, é exatamente isso, que é esse o papel da Mãe Divina. Não nos dar coisas para o ego, não, mas ser o exemplo para que eu encontre harmonia em mim. Tá? Eu me adiantei um pouco aqui, mas vamos lá. A Mãe Divina permite cada ser encontrar o seu caminho no seu devido tempo. Permanece com as portas abertas para todos os seres sempre. Porque ao fim de qualquer existência, qualquer ser que existe no plano físico, ao fim da existência dele, ele retorna ao tal. Calma lá, Marcelo. Você está dizendo que quando uma pessoa morre, ela vai para o tal? Não. Ao fim da existência, não da vida. Nós, enquanto existência, temos aí, teoricamente, né, diversos caminhos a serem trilhados. E ao término desse caminho, ao término desse trilhar, nós retornamos ao vazio, ao tal. Então lembra lá atrás também, se não me engano, na segunda live, onde eu falo do vazio nós viemos, então o tal ele manifesta a criadora une os elementos, cria a dualidade se divide nas 10.000 coisas. E nós estamos nessas 10.000 coisas. Nosso papel, o nosso intuito é trilhar o caminho de volta para o vazio. Então, seja por evolução, seja por cessar de existência, o único lugar para se voltar é para o vazio. Tá bom? Então, a Mãe Divina é quem faz essa ponte, porque ao fim de toda a existência, de todos os seres, o único local ao qual nós temos para retornar é para o vazio, é para o tal, é para o zero. Tá? E aí ele segue.
ininterrupta, assim como perpétua. Ela age sem esforço. Então, ele está dando aqui algumas características da Mãe Divina. Ela é ininterrupta, ela não cessa o seu movimento. Ela é perpétua, ela nunca vai parar o seu movimento. Lembra que a gente falou agora há pouco que o Imperador Amarelo que colocou que o vale, o espírito do vale não morre nunca, é perpétuo. Independente do aspecto da nossa vida que nos falta harmonia, essa harmonia que nos falta não é porque a harmonia em si não existe mais. É porque eu não consigo me conectar com essa harmonia. Eu não consigo desvincular as características da minha personalidade que sobrepõem quem eu realmente sou. E a minha harmonia não está em deletar a minha personalidade. Eu sempre vou bater nessa tecla porque essa é uma informação importantíssima. Ego, personalidade, mundo, né, como algumas religiões dizem, não se deleta, não se ignora, não se foge disso. Você tem que entrar em contato com os seus aspectos que definem quem você é e colocá-los nos seus devidos lugares para serem usados na hora certa, na quantidade certa, com as pessoas certas. Então, isso é uma informação importantíssima. Se você não encontra harmonia, se eu não encontro harmonia em algum aspecto da minha vida, é porque o meu ego está sobrepondo o meu self, a minha real existência. E não é porque não tem harmonia nesse campo, não é porque o mundo tá ruim, não é porque a realidade é um absurdo, não é porque no tempo de não sei quem era melhor, não é porque no futuro vai ser melhor. Não, isso é tudo o ego doente. É o ismo do ego, é o egoísmo, é a doença do ego. É você puxar a coisa para você, não dessa perspectiva que, na minha vez está dando tudo errado. Não, porque eu sou foda, eu vou fazer dar certo. Não. É você puxar para você e falar o que, que é que eu tenho para aprender nisso aqui. O que, que é que eu tenho para interagir com essas coisas, para me desenvolver através disso que está acontecendo. Isso é harmonia. É dessa harmonia que a Mãe Divina precisa para a gente se conectar com ela. Então, quando eu consigo entrar nesse lugar de questionar o que está acontecendo comigo, não da perspectiva do meu ego que se dói, da minha personalidade, que tem suas preferências, mas sim do equilíbrio entre a minha personalidade e a minha essência, é aí que eu vou começar a me conectar com a Mãe Divina, tá bom? Então, ela é ininterrupta, ela é perpétua. E ela age sem esforço. Olha que bonito. Mas, poxa, vamos tentar. Pelo menos me chamou a atenção a palavra esforço aqui. Porque venhamos e convenhamos que a Criadora, a unidade, é óbvio que ela não se esforça para fazer as coisas. Porque esforço é uma perspectiva da dualidade. Significa que algo falta e eu preciso compensar essa falta com esforço. Na unidade, nada falta. Então, se nada falta na unidade, por que que aqui nesse texto a palavra sem esforço, né? A palavra esforço foi colocada? Por que que a gente pressupõe que essa criadora, que essa unidade teria algum esforço? A gente não iria pressupor isso. Então, se a gente não pressupõe que essa presença se esforce para alguma coisa, por que que aqui no texto está ressaltado que ela age sem esforço? Então esse esforço deve ser uma coisa diferente daquela que eu traduzo, daquela que eu entendo. E sim, é diferente. Aqui, a palavra esforço é muito legal isso, gente. Vocês me desculpem, eu perco um pouco a linha, porque é muito legal. Sem esforço quer dizer que, olha só, pega essa. Não força nada nem ninguém a evoluir. A unidade, a Mãe Divina, sendo esse exemplo de harmonia, sendo aquela que une os elementos, manifesta na Terra, sendo o caminho para que você volte para o lugar de origem, ela não te força nada. Olha que coisa interessante. O sem esforço
é que a Mãe Divina não nos força a evoluir. A gente chama isso em outras religiões de livre-arbítrio. Nós podemos escolher trilhar o nosso caminho da forma que for mais conveniente para nós. Por quê? Porque essa Mãe Divina, ela é perpétua, ela é ininterrupta, ela nunca morre. Então, independente do momento que eu escolher me conectar com ela, ela estará lá, de braços abertos. Fala se isso não é uma imagem feminina maravilhosa, se não é uma referência de mãe, de mulher que acolhe, que abraça. E não deixa a tua mente trazer nada abusivo para esse campo, porque a gente está falando de algo sublime, da mãe divina, que acolhe a nossa existência no mundo. A hora que a gente escolher se conectar com ela. Ela não desce aqui, dá uns tapas na nossa cara e fala: menino, menina, presta atenção no que você está fazendo, volta para casa, vem para cá que aqui você vai ficar em paz. Não. Ah, você quer viver isso? Poxa, vai, viva. Eu continuo te amando. Ah, você não quer vir jantar comigo? Tudo bem. Uma hora você vai querer e eu estarei aqui te esperando. Ah, entendi. Você precisa passar por isso. Você não sabe o porquê, mas você escolheu passar por isso? Tudo bem, passa. Eu estarei aqui para você quando você escolher se conectar comigo. Poxa, eu não sei vocês, mas eu fico sempre muito animado, sempre um tanto quanto eufórico quando eu vou fazendo essas interpretações do Tao Te Ching, porque não tem como a gente não levar essa referência para a nossa vida, não tem como a gente não pegar esses exemplos e trazer para o nosso cotidiano, para a forma com a qual a gente interage com as pessoas, para as formas com as quais as nossas mães interagem com a gente. Ah, não, Marcelo, mas você não conhece minha mãe. Minha mãe é terrível. Não, tudo bem, eu não conheço a tua mãe. E talvez você não tenha uma mãe, talvez a tua mãe tenha sido péssima para você. Mas se esse for o caso, tem uma mãe que é divina e que está aí esperando você para você se conectar com ela. Não importa quando você escolher fazer isso. Poxa, é muito bonito. É reconfortante, para mim pelo menos é, e eu espero que de alguma forma seja para você. Tá? A Mãe Divina, ela inspira. Não empurra, ela é pura harmonia que permite o fluxo de todas as coisas. A Mãe Divina nos inspira. Existe uma sabedoria na vida que nos guia para frente, que nos guia para cima. O que é essa sabedoria? Existe um fluir, um fluxo. Ah, Marcelo, o fluxo é o tal. Sim, mas não é só o tal. Também é a Mãe Divina estendendo as mãos para a gente, vez ou outra. Também é essa mãe que nos colocou no mundo, querendo nos acolher em seu braço, vez ou outra, não necessariamente para que a gente saia do mundo, mas para que nós não fiquemos presos nessa ideia tão castradora, tão limitante, que nos falta algo. Não nos falta nada, falta para o ego. Falta para esse mundo, para esse sistema que a gente vive, mas ainda assim, na harmonia dele, para que a gente encontre uma certa harmonia em nós. Mas o ponto é, não se prenda nessa ideia absurda de que você não é amado, de que você não é visto, de que você não é importante. Porque por mais que o seu ego, que a sua personalidade sofra disso, você não sofre. Porque tem uma mãe divina que está ali te esperando, te inspirando, te dando um fluxo que você pode se conectar, mesmo que seja por um milésimo de segundo, num dia específico, por causa de uma situação específica. Ainda assim é ela. E às vezes é pequenininho, é muito singelo, porque é para te inspirar. Não é para te arrancar, porque ela te respeita, ela sabe que você consegue. Ela sabe que a gente tem as condições. Ela sabe que a gente se prende nas ideias de limitação, mas ela sabe que a gente tem condição de sair. Ah, Marcel, mas nem todo mundo. Tem gente que tira a própria vida, tem gente que se entrega ao desespero. Sim, tem. E isso é o livre-arbítrio. Isso também é o amor dela, porque tem gente que precisa viver algo. Ah, Marcelo, mas é injusto isso que você está falando, porque muita gente vive muita coisa não porque quis, não porque escolheu, porque nasceu num lugar XYZ. Eu sei.
E eu não estou querendo diminuir a dor de ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou querendo trazer para a nossa prática uma filosofia, um conhecimento de mais de 3.000 anos antes de Cristo, que lembra a gente que independente daquilo que a gente acha que nos falta, o que realmente importa não nos falta. Por mais que o meu ego precise de certas coisas para ter alguma harmonia na existência, ter essas coisas não vai garantir harmonia. E essa é uma informação importante. Essa é uma realidade imutável. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso que vai te trazer a paz que você quer. Ah, Marcel, mas eu prefiro ficar triste com a barriga cheia num buffet, não sei aonde. Tudo bem, vai resolver por um tempo. Vai, vai. E eu desejo que você viva isso. Eu desejo sim que você realize todos os seus sonhos. E aí, quando você realizar todos esses sonhos da personalidade, do ego, a grande mãe vai estar te esperando. Talvez você não precise realizar todos esses sonhos para ir lá encontrar com ela, para receber o acolhimento dela. Mas se você precisa, realiza eles. Vai viver tudo que esse mundo tem para oferecer, porque esse mundo é criação dela. Percebe? É criação dela. Tudo que existe é divino. O problema é eu depender dessas coisas. O problema é eu me identificar com essas coisas. Porque ela que criou não se identifica. Por que que eu, que sou criação dela, me identifico? Bom, eu fui um pouco além. E que bom que eu fui. Que bom que essa inspiração bateu. Que bom que eu trouxe isso. De alguma forma eu espero que essa mensagem ajude, né? Mas para não perder aqui o que eu programei, né, ainda tem algumas coisas. Por que que a Mãe Divina ela inspira a gente? Porque ela é. Ela é a unidade. Então, se ela já é, ela consegue inspirar. Como que a gente inspira os outros? Sendo. Não é falando. Veja, sempre que eu vou fazer essas leituras, seja aqui em live, seja nos grupos de estudo, seja conversando com uma pessoa, eu sempre falo, eu não estou dizendo o que eu estou dizendo da perspectiva de quem conquistou isso. Porque não conquistei. Muito pelo contrário, eu estou há anos e anos e anos estudando para tentar tirar alguma coisa, mas eu não conquistei nada desses lugares. Estou aqui caminhando igual. Então, se eu consigo inspirar alguém a alguma coisa, é justamente nesses lugares que eu conquistei alguma coisa. Por menor que seja. Ah, é o jeito de falar, é a forma com a qual se veste, é o jeito que respira, é o jeito que sorri. Alguma forma, algum jeito, se eu estou inspirando, se você está inspirando, é no lugar que você conquistou a coisa. Então, eu preciso aprender como fazer a gestão de um restaurante. Eu vou atrás de quem conseguiu, de quem tem um restaurante que conseguiu, que tem uma gestão boa, que atende muitas pessoas por dia. Eu não vou atrás de um lugar que não conseguiu, porque não vai me inspirar. Então, a grande mãe nos inspira, nos acolhe, porque ela é. E nós precisamos ser também para inspirar. Tá? Tudo isso que, que eu estou falando, da minha interpretação do texto, mais o que o próprio texto está falando aqui, é sobre condições morais. E condições morais é muito estoico. E estoicismo está na moda. Então eu achei importante colocar essa perspectiva aqui junto. Aproveitar, né, que esse é um tema que bom que tem uma moda boa, né? Que bom que é uma moda aí que ajuda a gente a se conectar um pouquinho mais com aquilo que realmente importa. Então, esse texto traz uma perspectiva um tanto quanto estoica em termos de conduta moral. Tá? Então, a minha conduta moral é quem vai me permitir voltar para essa conexão que já está me aguardando, que nunca se interrompe e que não me força nada. Então, a minha conduta moral, os meus valores postos em prática. Tá? Por fim, tudo em nós transmite um recado, que é o que eu estava falando, né? Como que eu inspiro alguém? Sendo. E inclusive não sendo eu também inspiro. Porque se eu estou numa atitude que diminui, né? Por exemplo, o clássico exemplo do garçom. Né? Se a pessoa maltrata o garçom,
pode ter certeza que essa pessoa não é boa. E essa pessoa que maltrata o garçom, que não é boa, ela me inspira a quê? A ser melhor, a tratar o garçom bem. Porque se eu tenho uma percepção de que é um ser humano ali, que essa pessoa está maltratando ele por causa da posição que ele ocupa, essa pessoa está me inspirando a não ser igual a ela. Então, tudo que nós fazemos está inspirando as pessoas. Por quê? Que tudo que a gente faz inspira os outros? Ora, a gente não acabou de falar que a unidade, a mãe, a criadora de todas as coisas, aquela que nos criou, está lá inspirando a gente a se encontrar com ela? Então, uma característica dela, que é inspirar a sua criação, com certeza passa para a gente. Nós temos condições, sim, de inspirar todas as pessoas à nossa volta, seja para o bem ou seja para o mal, seja para o certo, seja para o errado. Seja para qual for o aspecto da dualidade, a gente inspira. Inclusive, tem gente que fala assim: ah, eu só apareço em vídeo bem vestido, cabelo feito, barba feita. Por quê? Porque sabe que, primeiro, as pessoas prestam atenção nisso. Segundo, isso passa a imagem de uma pessoa limpa, de uma pessoa confiável. E terceiro, que ela está tentando gerar uma certa fama, né? Um certo reconhecimento. E tudo bem que essas coisas assim o sejam, mas não é só isso que inspira. Inspira a tua atitude, inspira aquilo que você está se propondo a falar sobre. Então, a primeira camada de inspiração é aquela que inspira o nosso ego. Agora, quando a gente consegue ir além, aí a gente vai inspirar a nossa essência. E é nesse lugar que a mãe divina está, que a criadora de todas as coisas está. É naquilo que inspira a nossa essência. Então, se você às vezes gosta de alguma pessoa sem saber muito bem o motivo, grandes chances de que o motivo é que essa pessoa, em algum aspecto, te inspira da mesma forma que a tua mãe divina te inspira. Ok? Dito tudo isso, inspirado como fui, né? Fui além das minhas anotações. Isso é uma coisa que acontece com uma certa recorrência, tá? Eu preparo os textos, principalmente nos grupos, porque as outras pessoas estão interagindo comigo ali diretamente, tem uma outra dinâmica no grupo. A coisa vai além. Ela extravasa o meu nível, a minha capacidade de interpretação, de extrair informações do texto, é sempre extravasada. Às vezes pela interação com o outro, às vezes por uma interação comigo mesmo, como foi o caso hoje. Então, para a gente ir se encaminhando para o fim, tá? Eu vou ler novamente o texto com vocês e aí eu peço para que você agora, com todas essas colocações feitas por mim, que você tente olhar o texto através delas. Não porque eu estou direcionando a sua compreensão, não, mas para que você, ao observar esse texto através dessas comparações que eu trouxe, dessas perspectivas que eu trouxe, para que você consiga então fazer as suas próprias perspectivas do texto. Afinal de contas, esse é o plano da coisa toda, né? Tirar algo prático do texto para que a gente cresça de alguma forma. E uma vez que a gente cresce, quando a gente revisita o texto, nós vamos extrair coisas diferentes dele, tá bom? Então vamos lá. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra, ininterrupta, assim como perpétua. Ela age sem esforço. Bom, esse é o aforisma 6. Essas foram as interpretações que eu preparei para hoje. Tá? Se você chegou agora e não conseguiu pegar, eu te convido a assistir o vídeo na íntegra. Ele vai ser postado no YouTube entre hoje e amanhã, com todas as reflexões feitas aqui. E eu também coloco um corte ou outro aqui no Instagram, tá bom? Então, como até agora não teve nenhuma pergunta, caso quem está assistindo queira fazer alguma pergunta, queira fazer alguma colocação,
fique à vontade, eu vou aguardar um pouquinho para responder. Lembrando novamente o que eu disse lá no começo da live, que se você está vendo esse vídeo no YouTube, onde a grande maioria das pessoas assistem, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida nos comentários, que eu vou sim responder essas dúvidas. Eu vou sim criar um vídeo para responder as dúvidas, ou responderei na leitura do próximo texto antes de começá-lo, tá bom? E, bom, eu acho que a gente não vai ter nenhuma pergunta, pelo menos é o que me parece aqui. Eu queria agradecer você que está aqui comigo, agradecer você que está vendo esse vídeo independente do dia, da hora, do mês, do ano. Saiba que o que eu estou fazendo aqui é de coração e eu espero do fundo do meu coração que algo de útil você tenha tirado desse encontro, que de alguma forma você possa se manifestar melhor no mundo através dessas reflexões. Esse é o meu intuito com esse texto para a minha vida e também o meu intuito para quem quer que seja que esteja acompanhando, tá bom? De novo, muito obrigado. Se você chegou até aqui, seja no YouTube ou aqui na live, se inscreve nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram para acompanhar as lives, quanto aqui no YouTube para acompanhar as gravações. Manda esse vídeo para quem você acha que pode se interessar por esse tema, para quem queira refletir sobre a Mãe Divina desta perspectiva taoísta. E eu vejo você na nossa próxima live, no nosso próximo leitura do Tao Te Ching. Um beijo no seu coração. Boa noite.